psicopedagoga, especialista em neurociência, Kátia Chedid. Kátia, bem-vinda. Eu passo a palavra à Lígia Fleury, que vai fazer as honras do programa. Olá para todos, mais uma vez o Planeta Letra, falando sobre inclusão e a nossa proposta é termos sempre um convidado que aborde esse assunto e outros temas da educação. Kátia, nossa convidada de hoje, muito bem-vinda. Eu gostaria que você iniciasse, Kátia, já falando do prêmio que você recebeu essa semana do Governo do Estado de São Paulo, para já posicionar quem é você e qual é o seu trabalho. A pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociência, Kátia Chedid. Kátia, bem-vinda. Eu passo a palavra à Lígia Fleury, que vai fazer as honras do programa. Olá para todos, mais uma vez o Planeta Letra, falando sobre inclusão e a nossa proposta é termos sempre um convidado que aborde esse assunto e outros temas da educação. Kátia, nossa convidada de hoje, muito bem-vinda. Eu gostaria que você iniciasse, Kátia, já falando do prêmio que você recebeu essa semana do Governo do Estado de São Paulo, para já posicionar quem é você e qual é o seu trabalho. Bom, muito obrigada pelo convite, agradeço a todos. Sempre gosto de falar um pouco sobre a educação, né, e a educação num país que é tão carente dela. Esse prêmio foi... eles distribuíram prêmios de amigos da educação para pessoas que fazem trabalho voluntário e ajudam a educação do Estado de São Paulo. Então, como eu tenho essa especialização em neurociência, eu dou cursos e palestras gratuitas para as escolas públicas. Então, todo curso que eu dou sempre tem uma cota para a escola pública, isso porque eu sou conselheira no CORE, que é a Comunidade Reinventando a Educação. É um monte de gente que tem vontade, um monte de educadores e outros especialistas que têm vontade de fazer uma educação diferente no Brasil e trazem coisas de vanguarda. E como a gente tem acesso, né, a essa formação, a gente quer compartilhar com quem não tem. Então, a gente faz várias iniciativas. A gente fez um congresso muito grande há 2 anos atrás, com o José Pacheco, o José, muita gente assim. O José Pacheco é um dos conselheiros também, e a gente tem vários educadores que nos ajudam nessa... Mas eu fiquei muito feliz com esse prêmio, assim, acho que é um trabalho que a gente tem que fazer, né? E muito merecido esse prêmio, eu acompanho o seu trabalho, a sua carreira já há algum tempo, admiro demais o seu trabalho, a sua competência, sei que você é uma formadora de professores, e a nossa questão hoje, especificamente, Kátia, eu queria falar da inclusão. Você, com toda a sua experiência, com toda a sua formação, você assume também direção de escola já há algum tempo, uma vida em escola, uma carreira brilhante. Como é que você enxerga a inclusão? A sala de aula hoje, tanto no ensino médio como no fundamental 1, 2, a minha primeira pergunta é, você acha não, porque você e eu não trabalhamos no achismo nem no último, né? A gente faz pesquisa, nós nos baseamos em nossos estudos, para a gente poder ter uma opinião. Mas você acredita que esteja havendo uma melhora, uma conscientização da classe dos professores para que se formem da classe, da questão do curso de pedagogia, dos cursos de extensão? Há uma consciência que a coisa está melhorando, os professores estão melhores preparados para enfrentar uma sala de aula entre os alunos diversos, cada um aprende de um jeito, e hoje a gente tem uma inclusão aí muito mais forte, mais significativa. Como é que você vê isso? Bom, eu estou há mais de 30 anos, né, na educação, e eu já tive crianças com síndrome de Down, inclusive quando eu era orientadora, e tive crianças incluídas em sala de aula que eu orientei, ou que eu tive o manejo da sala, ou agora na direção. E eu não acredito em outra educação que não seja inclusiva. Mas eu vejo que
as escolas, principalmente aquelas mais voltadas para o Enem e para o vestibular, elas não se preocupam muito com a inclusão, muito pelo contrário, elas não querem a inclusão, né? Elas querem a escolha daqueles alunos, os melhores, para que elas tenham bons resultados no ranking, tanto do Enem quanto no vestibular, e consigam... Mas aquelas escolas que se propõem a fazer a inclusão, existem algumas que fazem muito bem feitas. Eu acho que a gente tem que mudar um paradigma em educação, coisa que já foi feita em outros países que têm a inclusão, né, como Inglaterra, Finlândia, em outros lugares. A gente tem que mudar as estratégias que a gente usa em sala de aula. Enquanto a aula for aquela aula tradicional, aquela aula centrada no professor, com o protagonismo do professor, a gente não vai conseguir incluir. A gente até pode ter uma criança com uma necessidade especial, mas ela não vai ser incluída se a estratégia for aquela centrada no professor. Então, existem professores que estão preparados, mas na formação do professor, na formação tanto do especialista, né, história, geografia, como na pedagoga, não tem muito trabalho em inclusão, não vejo essa formação. É o professor que busca a sua formação pelo interesse. E algumas escolas dão essa formação, porque, né, as inclusões acabam fornecendo essa experiência. Eu vejo algumas escolas, Kátia, preocupadas com essa formação. Então, dentro de uma escola, o que nós fazemos sempre você tem uma reunião que pode ser semanal, ou quinzenal, ou mensal, mas você agrega os professores. Uma das sugestões, porque, Kátia, uma das questões do nosso programa de Muita Letra é a gente aponta um problema, mas a gente sempre traz uma solução. E um dos assuntos que eu também já conversei, em outros tempos com você, Kátia, é o como a gente pode profissionalizar, melhorar essa questão da formação do professor dentro da própria escola. Então, as reuniões, a meu ver, elas não podem ser para a vida. Para isso, né? Sempre fizemos grupos de e-mail, onde os avisos da semana estão naquele grupo. A reunião é um tempo, eu acho que assim, é o tempo mais rico de formação, porque nós estamos com um grupo, né? O corpo docente, o propósito daquela escola, tem aquela missão, tem aquela formação. Então, é um momento riquíssimo para você trocar ideias, que é a própria formação. E trabalhar a inclusão nesse momento, eu vejo uma riqueza. O professor do oitavo ano, que começa uma coisa de inclusão, de médico, quanto professor de médico, eu não sei o que acontece quando esse aluno de 16, 15 anos, o que aconteceu quando ele tinha 7, 8, 10 anos. Isso é importante, porque é uma questão da verticalização do ensino, da aprendizagem. Como é que você vê essas reuniões, Kátia, para que a própria escola forme o seu corpo docente? Você falou, a reunião tem que ser feita para a formação do professor. E a distribuição dessa reunião é sempre muito rica quando você propõe formas variadas. Então, você pode propor por área, você pode propor por segmento, por série, né? Então, por exemplo, você tem um aluno, alguns alunos com déficit de atenção. Você propõe que venha um especialista falar nisso, não querendo que o professor faça diagnóstico, deixando bem claro quem faz o diagnóstico, porque o professor, ele acaba querendo resolver, às vezes, as coisas. Então, às vezes você traz especialista, o professor chega em sala de aula e quer fazer o diagnóstico. Não é isso também. A gente não está pedindo isso. Mas, pelo menos, para perceber alguns sintomas, alguns sinais e encaminhar essa família para um especialista. Da mesma forma que a família vai para um especialista, a escola também tem que buscar esses especialistas para assessorá-la, né? Então, eu tenho um exemplo de uma menininha que até ela participava da novela da Globo, era a Clarinha na novela da Globo, ela tinha síndrome de Down. E a gente alfabetizava a Clarinha. E aí um dia foi a especialista dela lá na escola, e ela falou assim, olha, mas vocês percebem que o pezinho dela não está no chão, porque, de verdade, né, depois estudando neurociência, a informação é céfalo-caudal, né? Vem do cérebro ali, você precisa ter
um equilíbrio, precisa ter toda a parte psicomotora mesmo equilibrada. E aí a gente pegou, antigamente tinha aquelas listas telefônicas, né? A gente forrou uma lista telefônica e colocou no pezinho dela. Simples, simples. E aí ela deu algumas dicas pra gente, e ela tinha algum problema ali de motor também, né? E a gente fez uma caixinha, sabe aquelas caixinhas de crochê que você coloca linha? Cada parte daquela era uma letrinha. Então tinham vários A's, vários B's, vários C's, porque se eu esperasse o tempo dela escrever, como a parte psicomotora dela tinha um desenvolvimento mais lento que dos outros alunos, talvez ela não se alfabetizasse junto com os outros. E aí a gente fez várias letrinhas e ela pegava as letrinhas já prontas, ela não precisava escrever, e colava e fazia em ordem. Então, no fim, ela teve um tempo um pouco maior para a aquisição da linguagem escrita, mas ela conseguiu um tempo menor do que se eu tivesse que trabalhar também a parte psicomotora. E isso a gente só construiu porque a gente tinha essa especialista que ia nos assessorar na escola e também que acompanhava a aluna, né? Ujo, você acompanhou comigo aí algumas reportagens sobre a dificuldade dos pais de crianças de inclusão para fazer a matrícula na escola. Tem algum caso que você lembre, Ujo, que você gostaria de citar? Especificamente, eu não tenho um caso. Eu, um jornalista político investigativo, aí, 40 anos na profissão, o meu negócio é questionar e contestar. Eu não consigo compreender como o Estado pode existir, né, dessa maneira, ou seja, criando exceções ao contrário. Quer dizer, deveria ter, a família que deveria ter uma certa facilidade para poder matricular um filho com necessidade especial, ela começa a encontrar dificuldade, ou seja, o processo todo começa a ficar, ele é com seu início, né? Então, quer dizer, existe toda uma energia em volta dessa matrícula, dessa carreira escolar dessa criança com necessidade especial, e que, eu não sei, eu consigo cada vez menos compreender o Estado, né? Eu sou um defensor da educação como revolução do Estado. Quer dizer, e você não pode... eu sempre digo, Kátia, aqui no programa, o seguinte, que a única cadeia que liberta é a cadeia do ensino. A única cadeia que liberta é a cadeia do ensino. Pessoas, elas caminham na contramão da lógica. Ou seja, quando o Estado deveria priorizar a educação para os que têm necessidade de inclusão e para os que não, o Estado age na contramão. Quer dizer, o Estado dificulta o acesso das pessoas, né, com necessidades especiais ou não, ao estudo. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu acho que o passar do tempo está me tornando uma pessoa mais crítica, mais ranzinza, e aí eu começo a questionar o Estado, né? Por que não investir em educação independentemente da necessidade especial ou não? Eu não consigo compreender, porque eu tenho uma visão, por exemplo, eu disse agora há pouco, eu faço jornalismo político investigativo, mas o jornalismo por si só, mesmo se você for fazer jornalismo gastronômico, ou jornalismo de moda, ou de turismo, o jornalismo por si só, pela sua essência, ele é investigativo, né? E a educação é uma atividade inclusiva, né? Porque o cidadão ali no maternal, no pré, no jardim da infância, no pré, você vai... É um processo de inclusão, você está incluindo ele na sociedade, inclui ele inclui ele no mercado. A educação é um processo inclusivo do começo ao fim. E você tem essas exceções, que são crianças com necessidades especiais. Aí você precisa de uma atenção, né? E você começar a dificultar a matrícula, é inaceitável isso. Nós teremos aqui uma convidada no futuro aí bem próximo para contar
a dificuldade que ela e o marido tiveram para matricular o filho de 4 anos, porque quando ela contava que ele estava dentro do espectro autista, as escolas diziam que não tinham vaga. Ela veio aqui para contar. Dentro do que o Ucho falou, Kátia, e disso que você nos contou, da farinha, olha como não é difícil. É isso que eu não sei se é porque eu amo tanto essa questão da educação e da aprendizagem dessas crianças, mas eu acredito muito que a solução está no olhar, como nós enxergamos. Então, a Kátia, enquanto alguém que fazia parte daquela equipe na formação dessa aluna, dessa criança, foi uma coisa assim que veio o profissional de fora e mostrou, quer dizer, as soluções, elas não precisam necessariamente ser complexas, mas elas precisam ser específicas, elas precisam atender a necessidade daquele aluno. E é aí que eu acredito, Kátia, que a individualidade esteja dentro da pluralidade. É um aluno de inclusão num todo, e o professor que precisa ter consciência de que cada um é um, inclusive, Kátia, aquele que não é da inclusão, porque eu posso não ter nenhuma dificuldade, mas eu vou aprender certamente diferente do que aquele outro colega que também não tem dificuldade. E é desta formação, da questão da inclusão, Kátia, que eu acho que está muito difícil hoje em dia. Os professores saem sem ter essa formação, sem serem formados para isso, e enfrentam uma sala de aula com o Down, o autista, aquele que tem uma dificuldade de raciocínio lógico, aquele que tem uma dificuldade na leitura, o disléxico, o hiperativo. Então, como trabalhar com isso? E como a neurociência, Kátia, pode ajudar na solução dessas questões por meio do professor na sala de aula? Bom, para mim, inclusão é acolher todas as pessoas no sistema da educação, sistema educacional. Não só aqueles que têm um diagnóstico, né? Porque você tem uma gama ímpar aí são normalmente grupos heterogêneos. Com o diagnóstico, eu diria que de 10% a 20% da classe. O resto é mesmo uma heterogeneidade, você não tem ali o mesmo tipo de aprendizagem. A neurociência, ela ajuda porque, primeiro, ela diz como o cérebro funciona, e é com ele que a gente trabalha, né? Qual é o objetivo? Que você dizem, né, o Kandel, que é o Prêmio Nobel de Memória, ele diz o seguinte, que aprender é guardar a informação na memória de longa duração. Ou seja, você poder resgatar depois de um tempo, né, e resolver problemas com ela, fazer uma narrativa, ou pegar 2 conceitos que você aprendeu e você comparar um com o outro e ter outras ideias, enfim. Mas você tem que resgatar essa informação, e essa informação tem que ficar um tempo na sua memória de longa duração. Como é que a informação entra no seu cérebro? Não dá para abrir uma gavetinha e colocar, né, através dos sentidos. Então, a visão, a audição, tato, paladar. Quanto mais sentidos, mais estratégias diferenciadas você usar numa sala de aula, mais metodologias ativas você usar na sala de aula, maior a chance de você guardar na longa duração aquela informação. O que a gente vê hoje em escolas, principalmente Fundamental 2 e ensino médio? O professor acaba trabalhando com memória de curta duração. Ela dura de 3 a 4 horas, mais ou menos. Então, o aluno estuda, entrega na prova, no dia seguinte não sabe mais nada. E por que isso? Porque trabalha só com o protagonismo do professor, só com a narrativa. E aí, o aluno estuda para aquilo, ele decora, né, ou estuda, ele entrega na prova e acabou. Ele não vai resgatar aquela informação para resolver um problema no futuro, ou para outra aprendizagem. Enfim, a gente tem que... eu acho que tem vários pilares aí, mas um dos pilares importantes é a formação desse professor, e a neurociência tinha que fazer parte disso. Aí, com estratégias diferenciadas, não interessa se você tem um síndrome de Down, um Asperger, uma pessoa com déficit de atenção, porque não tem como não aprender se você trabalha, por exemplo, com metodologia científica, com experiências, com mão na massa. Não tem como. Você pode ter níveis diferentes de aprendizagem,
Mas aquilo sendo significativo e tendo o protagonismo do aluno, é inevitável que exista uma aprendizagem, é inevitável, até o professor aprende. Kátia, é interessantíssimo isso que você falou, que exemplifica muito a diferença entre o objetivo de ensino e o objetivo de aprendizagem. Quando o professor trabalha com a memória de curta duração, ele está trabalhando muito mais com o objetivo dele de ensino. Ou seja, eu quero que você aprenda, porque vai ter uma prova amanhã, e depois a gente entra nas questões de avaliação. Aí o aluno vai, ele até tira 10, mas ele não aprendeu. Ele não transformou aquilo num conhecimento. Mas para o professor, sim, quer dizer, o professor estava muito mais preocupado no planejamento, em atingir aquilo que ele precisa desenvolver aquele conteúdo, do que verdadeiramente qual é a habilidade daquele aluno, se ele aprendeu ou não. Então, tem essa diferença entre o objetivo de ensino e o objetivo de aprendizagem. Eu acredito muito que o professor ele tem que estar focado no aluno. O protagonista do processo de aprendizagem é o aluno, não é o professor. Isso tem que deixar de ser aquela fala comum, né? Hoje o professor é só um assessor, um facilitador. Isso tem que ser realidade. Quando você fala da neurociência, você está falando do desenvolvimento da memória, e eu acho isso também, né, uma das questões. E o professor entenda o que acontece no hemisfério direito, no hemisfério esquerdo, se esse aluno tem dificuldade na leitura, ou no professor quais recursos que a gente pode oferecer para estimular mais aquele lado, né, do cérebro. É necessário que o aluno, que o professor conheça quais são as habilidades que esse aluno tem, ainda não são as competências, mas as habilidades, para poder desenvolver e suprir uma dificuldade. E a neurociência faz isso, né, Kátia? Ela oferece essa possibilidade, né? Ela abre várias gamas assim, de aprendizagem, né? Desde como o aluno tem que dormir, quantas horas de sono, como ele tem que se alimentar, em que etapa do desenvolvimento ele está, por que um adolescente é mais impulsivo, por que uma criança precisa de coisas mais concretas para a aprendizagem. Enfim, ela tem um monte de informações recentes, né, que se descobriu, por exemplo, que fazer o bem faz bem, né? Que você libera hormônios fazendo bem. Então, olha que dica bacana para você ter voluntariado numa escola, né? É a mesma sensação de prazer que você tem com a leitura. Sabe quando você libera a serotonina depois de 30 minutos de caminhada, de exercício? Mas tem que começar, aqueles 30 primeiros minutos são meio complicados, né? Principalmente para alguém mais sedentário que nem eu. Mas, assim, depois daqueles 30 minutos parece que dá uma sensação de prazer e não é aparente. De verdade, você libera neurotransmissores. A leitura também. Depois de 30 minutos, você libera serotonina, endorfinas e outros neurotransmissores. Então, você tem um conhecimento que corrobora com algumas coisas que o professor já sabia, né, e traz nova luz para outras coisas, né? Você saber em que área do cérebro acontece é curiosidade, mas você saber, por exemplo, que partindo da concretude, a matemática fica mais fácil depois, que o aluno tem que colocar a mão na massa e aprender com jogos, por exemplo, né? Eu vejo assim, eu sou diretora de uma escola, e aí a gente está fazendo a formação dos professores, e a última reunião que a gente fez foi sobre metodologias ativas, que são estratégias mais dinâmicas para a sala de aula, para tirar esse protagonismo do professor. E aí, ao final, uma das pessoas que estavam lá sendo formada falou assim: eu tenho que parar de falar que eu dou aula, eu tenho que começar a falar que eu faço a aula. Eu faço a aula junto com o aluno. Pronto, ganhamos nosso dia, né? Porque quando o professor se conscientizar que ele não dá a aula, né, que ele não é o centro da aula, até porque com a internet, né, esse conteúdo daquele cara que era o centro, né, que tinha todo o detentor do conteúdo, os meninos vão no Google em 2 segundos sabem mais que o professor. Então, qual é o papel desse professor que deve estar em uma dúvida existencial nos últimos anos? Porque está rápido saber o conteúdo. Está rápido até o professor dar uma informação e alguém ali no Google fala: não, professor, não é bem assim. Então, qual é o papel desse professor? É ser mediador mesmo, né? É ensinar esse aluno a ser mais investigativo,
a usar o método científico, a resolver problemas, né? Esse professor mudou o papel dele. Não está fácil. E se não tiver formação, se não tiver uma assessoria, ele não consegue. Não consegue. Veja, o Ucho é jornalista investigativo, ou seja, ele na profissão dele sempre usou o método científico, que é o da observação e da investigação. E quando a gente está falando desse método científico, nós estamos falando exatamente do aprender pela experiência, pelo olhar, pela observação. Isso tudo tem a ver com como o aluno aprende de acordo com aquele seu potencial, né? Eu acho que o Ucho pode dar exemplos aí de aprendizado por meio desse olhar dele, né? O como olhar para uma coisa canalizando um objetivo, certo, Ucho? Eu quero aproveitar, pegar carona em todas as falas de vocês duas. Primeiro, quando você, Kátia, disse que eu já sabia disso, mas aí uma luz vermelha, a neuro explica como funciona o eu diante de uma especialista, já começa a ficar com medo, né? Você vai ver como é que funciona o meu. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte. Eu fato rapidamente para poder muito. Fui ao Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo, visitar uma ex-professora minha, do Dante Alighieri. O filho dela é meu amigo há 50 anos. E antes eu subi ao quarto do hospital, eu conversei com ele no pé do hospital, e ficamos lá contando do meu trabalho, tudo que eu havia feito. Quando nós subimos ao quarto, ele teceu elogios a mim diante da mãe. E eu disse à mãe, ela ficou a me elogiar, mas eu disse, eu fui seu aluno. Isso eu disse a ela. Né? Eu fui seu aluno. E eu queria entender por qual razão os alunos, exclusivamente para a prova. Eu confesso a você que eu não estudei para a prova, nunca estudei para a prova, até porque naquela época tinha caderneta e vinha nota, né? Certa vez eu cheguei em casa com nota com média meio. Uxa! Meio. Possivelmente, por conta da minha rebeldia, porque eu sempre fui um rebelde, mas de qualquer maneira, eu estudei para a vida. Eu estudei um aprendizado de longo prazo, de longa duração. É algo que eu trago até hoje. Eu sou um autodidata como jornalista, muito por não ter os registros necessários. A vida, em uma situação, em termos de agenda, ela é muito flexível. Eu não fico naquela loucura do mundo corporativo na casa. Eu aprendi para a vida. Por qual razão as crianças, né, os alunos, não aprendem para a vida? Né? Porque essas pessoas não desenvolvem um raciocínio lógico. Que outro dia eu estava conversando. É tão simples você para e pense. Assim, eu não vou aprender para a prova. Eu quero entender aquilo que eu estou aprendendo. Então, se você olhar o meu escritório, os anexos aqui, você vai falar assim, nossa, é o escritório do MacGyver, porque tudo eu vou consertando, eu vou arrumando. Em relação à questão investigativa, conversando com meu filho, já é um adulto, tudo, e passou aqui, estava conversando com ele. Um casal de peruano, o homem, é o marido do casal, né? Eles vieram ao Brasil e ele teve os 2 filhos, um casal de filhos, sequestrados. Né? A mulher entrou pelo rio Amazonas, lá pela floresta amazônica, de parque e tal, não sei o que. Bom, vieram a São Paulo, depois eles foram ao Rio de Janeiro e foram a Brasília, porque eu morava em Brasília. No Rio de Janeiro, ele conversou com a Polícia Federal e ele informou a Polícia Federal que tinha uma desconfiança de que a mulher, com os 2 filhos, a ex-mulher com os 2 filhos, estaria em Brasília. O policial federal disse o seguinte, bom, se você vai a Brasília, eu vou te dar um telefone de uma pessoa que você vai lá e procure, ele pode te ajudar.
você vai lá e procura o Ucho. O policial não falou assim, olha, não, procura o delegado tal do Distrito Federal. Né? Quando eu decifrei o sequestro, em cima ele me passou. Eu fiz um organograma, peguei uma cortiça e uma série de alfinetes e papéis, montei um organograma e falei assim, não, eu vou fazer a investigação por esse ponto. Até que eu cheguei e falei assim, olha, sua ex-mulher e seus 2 filhos estão nesse local. Eu fiz tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. Mas é um raciocínio lógico, né? Quer dizer, eu presto atenção em hábitos. E eu acho que é isso que falta para as pessoas, né? Para as pessoas, os jovens. Então, deixo isso para você. A primeira, por qual razão os alunos estudam só para a prova e não para a vida, e como mudar isso, e de que forma você falou que tem 30 anos dedicados à educação, espetacular, né? Mas é só estátua. Né? De que forma, ao longo desses 30 anos, viu a ação ou a piora dentro da necessidade da inclusão na área da educação? O que você detectou? O que melhorou, o que piorou? O que a neurociência evoluiu em termos de descobertas que pode ajudar na solução? Houve pior ou não? Houve maior de casos? A neurociência permitiu identificar casos que antes não eram identificáveis? Bom, aprender para a vida, eu acho que é uma escolha da gente, apesar dos professores. Né? Todo mundo aprende o que tem interesse. O aluno também, o aluno de hoje também, apesar do que a escola faz com eles, a gente busca o que tem interesse. É que ele estuda para a prova, porque ele quer passar de ano, porque ele quer entrar no vestibular, e existe uma pressão da sociedade ou não, né? Tem gente que não tem essa pressão e tira meio. Mas, assim, o que a gente tem que fazer, porque existe uma intencionalidade, né, desse professor, ele tem que saber o que ele tem que levar o aluno. Não levar o aluno a decorar, não levar o aluno... O fim não tem que ser a prova. A avaliação não é fim. A avaliação é meio. A avaliação é meio de saber se o professor está dando uma aula que aquele aluno está aprendendo, né, e se o aluno aprendeu aquilo que era para aprender. Ele é um meio de retomar até a rota. Olha, todo mundo foi mal nessa avaliação, então a gente tem que retomar esse conteúdo, ninguém aprendeu. A avaliação não tem que ser fim, mas é fim nas nossas escolas, porque vira rótulo, enfim. Teria que questionar muito aí, mas assim, o que eu posso ver em termos de neurociência é que os avanços, em escolas de primeiro mundo isso já acontece, né? Você muda os tempos de estudo, o foco do estudo, trabalha com metodologia científica, com lógica, com outras coisas para você adquirir mais conhecimento. E o aluno vai porque interessa, né? Vai porque acha interessante aquilo. Trabalha com interdisciplinar, enfim, é uma maneira diferente de ver. Agora, se você perguntar para qualquer professor que está em sala de aula, em qualquer escola do Brasil, você pergunta assim, você acha que a educação, para esses jovens, essa geração que está chegando hoje, ela vai continuar assim amanhã? Não é, já serve, o jeito que a gente está fazendo, serve para esse jovem hoje, eles vão te falar que não. Porque na sala de aula, por que tem tanta indisciplina, tanta gente desiste da escola, tanta gente vai mal? Porque já não serve. A forma como se está fazendo não serve mais. Né? Então, assim, a gente tem que repensar essa escola. A gente tem que reinventá-la, e é junto. Não sou eu que vou ter uma ideia brilhante, uma Lígia, é junto. E saber como o cérebro funciona. Eu sou da época que estudava neurociência, desde que neurociência não estava na moda. Faz uns 15, 16 anos, mais ou menos. Né? Fiz estudo na USP, na PUC. Então, assim, a neurociência ela tem contribuído. Tem muitas pesquisas recentes. Algumas só corroboram aquilo que Piaget falava, Vygotsky, outros teóricos da educação, e outros trazem luz a coisas mais recentes. Por exemplo, o uso das mídias, né? O que acontece no cérebro de uma criança quando ela usa muita mídia, que tipo de
porque você vai de uma realidade 3D para uma realidade 2D numa tela plana, né, no Black Mirror lá. Você vai com um iPad, qual é a realidade que essa criança tem? Que tipo de visão ela está formando, né? Então, existem várias pesquisas recentes sobre isso. Então, a neurociência ajuda, mas não tem a resposta fechada. Não tem assim, aqui, potinho de neurociência, agora vamos fazer o milagre da educação. O milagre da educação vai acontecer quando tiver investimento na educação, para a formação dos professores, quando se entender que não é o professor sozinho que faz a escola, que os pais têm que participar, que é uma comunidade de aprendizagem. Aí sim, a gente pode mudar a educação no Brasil. Não é só... Então, assim, quando eu ganho um prêmio por ser voluntária, eu fico feliz porque eu estou fazendo a minha parte, mas não é só a minha parte, né? Todo mundo tem a sua parte na educação. Olha, Kátia, o que você falou, e assim quero fazer só essa questão da comunidade escolar, né, de estar juntos, pais juntos, todo mundo junto, é o que faz a diferença. Eu acredito que a questão da inclusão foi um ganho enorme para a questão da escola, porque os professores têm que se mexer. Aquele que não se mexe, é ele que vai ficar para trás, porque a comunidade, a sociedade está mais atenta para essa questão inclusiva. Eu também vejo, e, bom, eu amo educação, eu amo escola, mas enquanto nós não colocarmos um objetivo de desenvolvimento das competências para a vida dentro da escola, a motivação não vai melhorar. Tem uma motivação para o aluno. Quando a gente trabalha especificamente, não sei se você concorda comigo, Kátia, mas com um aluno de inclusão, para que ele supere as suas dificuldades por meio das suas habilidades, eu vejo que a primeira pergunta que eu faço para esse aluno é qual é a habilidade dele, e não qual é a dificuldade. A gente tem que aprender a olhar para o aluno com o potencial, com o que ele tem como, não com a dificuldade dele. E isso já mexe com o professor. Então, eu acho que é mudar a nossa forma de ensinar, de educar, parar de achar que o professor ensina, porque o professor ensina, só que hoje o aluno também ensina, só que o professor tem uma compreensão que o aluno talvez não tenha, exatamente porque ele tem as habilidades mais desenvolvidas, eu estou falando aí do conhecimento, da informação. O aluno hoje pode ter muito mais informação do que o professor, mas o professor tem recursos que talvez esse aluno não tenha para conseguir o conhecimento. Então, a consciência do professor, do que precisa fazer para cada aluno, olhar esses conteúdos, esses saberes que nós desenvolvemos na escola, que muitas vezes eles não são interessantes para os alunos, preparar o aluno para a vida e mostrar essa questão inclusiva que nos preocupa muito na inclusão, é o quanto ganha o aluno que não é da inclusão ao conviver com o aluno de inclusão, porque ele aprende com outros olhares. Então, a educação ganha com uma comunidade de 100% de e está olhando muito bem pelo tempo do nosso programa. Esse quadro do plano ganha, a gente continuar fazendo isso. Mas a semana passada, saiu o censo de 2017 e saiu, estava até conversando com a Caixa, 15% dos professores da formação básica não têm graduação. São os professores de artes, de inglês, professores de ciência. Aí a partir da só muito mais, não tem essa formação para graduação. Eu queria, Kátia, sobre essa questão que existe uma lei que você professor, você precisa ter a graduação, mas isso mostra que os professores não são qualificados na sua formação, na sua graduação. Como é que a gente lida, né, sobre o olhar de vocês com essa questão de não ter um professor qualificado e sendo que é educação, porque você vai trabalhar com crianças, com formação de seres humanos, e você tem a qualificação fatal. E as escolas têm dificuldade? Eu acho que é muito mais. Para dizer a verdade, eu acho que talvez os concursados sejam 15%, mas talvez seja mais.
mas a graduação, ela não garante também uma boa formação. O fato de você ser graduado não diz que você tem uma boa formação, né? Agora, independente disso, eu acho que o professor pode correr atrás, sendo ele graduado ou não. O que eu acho mais grave, às vezes, eu já tive assim, professores alfabetizadores que disseram que não gostam de ler, né? Professores de matemática que não gostam de fazer conta. Enfim, eu acho que é mais grave isso, quando você tem um déficit ali, ou aquele professor que está lá e não quer ser professor, e não gosta de ser professor. Né? Eu tive uma experiência alguns anos atrás de um professor que eu perguntei, mas você gosta daquilo que você faz? Porque do jeito que os alunos e vocês interagem, parece que... E ele não gostava, porque não tinha mais opção, era aquela opção dele. Então, assim, eu acho que tem que ter uma honestidade com cada um, né, o professor. Se é um cara que tem brilho nos olhos e não tem a formação, mas corre atrás, talvez faça um trabalho muito melhor do que aquele que tem a formação e não tem mais o brilho nos olhos e não corre atrás e faz a mesma coisa que fazia há 20 anos atrás. Então, eu lamento pela situação que nós estamos, que eles não têm, os professores não são valorizados até financeiramente, não conseguem, nesse dia mesmo do prêmio, o professor falou que pela primeira vez ele tinha ido ao teatro, porque a Secretaria de Educação montou uma parceria com alguns teatros e eles fazem um sorteio de algumas peças, de alguns convites para peças, entre outras coisas, né? E aí um professor, com uns 30 e poucos anos, pela primeira vez tinha ido ao teatro, com acesso à cultura de uma pessoa que é formadora, né? E não tem acesso a livros, livro é caro no Brasil. Né? Como é que faz para um professor ter livro, o professor pagar um curso? Por isso que os cursos são gratuitos para o professor de escola pública. E, realmente é difícil nesse país. Kátia, você falou há pouco, instantes atrás, do protagonismo, né? Estilo no meu pensamento. Eu vi que o tempo passou. Há 29 anos, quase 30 anos, eu tive o privilégio de estar professor na universidade. Mesmo não sendo graduado, eu estive professor na universidade. Acho que na vida eu tive alguns momentos ímpares, e um desses momentos foi o estar professor. É um negócio extraordinário, quer dizer, e ser muito mais atina, né? E eu, naquele momento, 30 anos quase, uma universidade muito grande hoje, eu quebrei o paradigma do protagonismo. Né? Eu dividi a história com alguns alunos, né? E falando agora de formação, de especialização, né? Eu fui dar aula na área de comunicação, eu era sócio de uma empresa de comunicação, eu transformei a minha empresa num puxadinho, num anexo da universidade. Eu contratei logo uns 5, 6 que eram meus alunos. Você vem, cara, vocês vão aprender de fato como se faz. Né? Como é que se faz comunicação? Eu vou levar vocês para lá. E, na época, obviamente, que teve uma controvérsia muito grande dentro da universidade, quebrando paradigmas, e eu era... depois de 2 meses, me chamaram para ser conselheiro do curso, depois eu fui conselheiro da universidade. Um dia eu peguei minha carteira de trabalho, eu resolvi fazer a atualização monetária do que eu recebia. Eu falei, eu recebia até bem demais, né? E em determinado momento, na hora de julgar, de analisar, não gosto da palavra julgar, mas de analisar os trabalhos de conclusão de curso, né? Houve um embate entre uma corrente que eu liderava, de que era não ter o protagonismo, né? E gente que dependia até existencialmente do próprio protagonismo do professor. Né? Eu acabei pedindo demissão porque eu não aceitava aquilo. E hoje, até outro dia conversei com a Alice sobre isso, eu colho, 20, 30 anos depois, eu colho os frutos dessa minha rebeldia de não querer para mim o protagonismo. Né? Tanto que eu não ficava na frente, aquela coisa, plantado diante da lousa. Não. Eu circulava, eu sentava
ao lado dos alunos, falando, não, vem cá, vamos ver como é que a gente resolve esse negócio. E eu encontro essas pessoas que foram meus alunos, né, estiveram meus alunos, porque eu nunca fui professor, eu estive professor, e eu encontro essas pessoas na rua, nos saguões de embarque dos aeroportos. A pessoa me procura e fala assim, nossa, professor, você foi importante na minha vida. Eu falei, não fui importante, eu simplesmente dei a você a oportunidade de aprender, né, a partir da visão que eu tinha da profissão. Né? Essa coisa do protagonismo, da formação, e eu volto àquela minha fala inicial, né? A educação é um processo inclusivo como um todo, do começo ao fim ela é inclusiva. E o que eu fiz? Eu incluí essas pessoas no mercado de trabalho, né? Com competência, com conhecimento, com sabedoria, né? Com aprendizado de longa duração. Né? Isso é espetacular, isso é fantástico. É bem isso. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala das dificuldades, mas a gente tem mais potencial. Quando a Kátia fala a questão da importância da graduação ou não, eu concordo também com ela, é a importância, o professor correr atrás da sua própria formação. Né? E, Kátia, pensando que a gente está encerrando o programa, eu queria pedir a você que nos desse assim, uma dica, uma solução, o seu olhar para a sala de aula. Tantos problemas que nós temos na educação, seja evasão escolar, seja pais fazendo fila de matricular os filhos porque não tem lugar nas suas creches, pais com crianças que têm mais dificuldade que as escolas não aceitam, professores que não se preocupam com isso, intolerância, com tudo isso, professores são pensados hoje, como você, uma dica, alguma coisa que venha como uma possibilidade de uma educação melhor do nosso Brasil. Eu acho que a gente, apesar de tudo isso, a gente ainda tem um país em que a gente tem a criatividade desses professores, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar com sucata, com materiais não estruturados em sala de aula. A gente tem um acesso à internet que facilita. Hoje você tem aula de tudo na internet, né? Tem cursos gratuitos para a formação desse professor. Enfim, eu acho que o professor ele não vai conseguir sozinho, mas com uma boa gestora, um bom grupo, ele consegue fazer a diferença, né? Mesmo que seja voluntariamente. E eu não consigo imaginar uma sociedade sem a escola. Não a escola do jeito que está estruturado hoje, mas aquela escola que forma, né? Aquela escola que faz a diferença na vida, porque quando a gente lembra dos professores, qualquer um de nós, né, depois que passou pela escola, a gente lembra com saudade de um, de outro, e a gente traz conteúdos que ficaram. Qual foi a diferença? Por que eu guardei isso e não guardei outras coisas? Eu acho que se o professor quiser fazer a diferença na vida dos alunos, tiver aquele brilho nos olhos mesmo, ele consegue mudar o Brasil. Eu costumo dizer que a nossa sociedade é uma bacia de água fria. Eu sou uma gotinha quente. Se deixar morninha, já tá boa, né? Deixa morninha. Kátia, quero agradecer demais a sua presença. Gostei do que você falou dessa água fria. Fazer a diferença. Se a gente for definir aqui hoje, professor, eu definiria, aquele que faz a diferença na vida de alguém, é aquele que tira o que você tem de bom e te ajuda a superar nas suas dificuldades. Quero deixar aqui as portas abertas do Planeta Letra para você. Você será, assim, nossa eterna convidada. Queremos você aqui outras vezes. Vamos debater outros assuntos. Te agradeço muito. Mais uma vez, eu parabenizo você pelo prêmio que você recebeu pela Secretaria do Estado de São Paulo. O trabalho realmente faz a diferença. Eu tenho orgulho, Kátia, de poder compartilhar alguns momentos com você. A Planeta Letra realmente te agradece. Foi extremamente valiosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Kátia, eu não vou dizer a você que o Planeta Letra está de portas abertas para você.
porque eu já transformei você em sócia do programa. Você é sócia, cadeira cativa, a hora que você quiser, e tem que nos dar a liberdade de intimar, de convocar você. Pode convocar. Então, e, olha, parabéns não só pelo prêmio, mas por esses 30 anos dedicados a um segmento tão importante para a sociedade que é a educação. Como você pediu, a revolução, né, acontece sempre a partir da educação. Eu agradeço a você que acompanhou o programa Planeta Letra aqui pela Top Web TV, lembrando que você pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp, que é 11 99 338 5559, repetindo, 11 99 338 5559, ou para o nosso e-mail, planeta@planetaletra.com.br. Mande perguntas, inclusive, para a Kátia Chedid, que no próximo programa nós responderemos as suas perguntas. Nós vamos passar para a Kátia e ela manda as respostas, a gente lê aqui no programa. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Olá, eu sou Lígia Fleury, educadora, formadora de professores, que em parceria com o